Fala galera, beleza? O torcedor gremista teve uma ingrata surpresa na lista de relacionados do Grêmio para o jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro que vai acontecer amanhã na Arena do Grêmio. E eu quero falar com vocês exatamente a respeito do Matheus Henrique. Exatamente pontuar a atitude que ele teve no jogo contra o Santos, em que o Grêmio empatou em 2-2, um gol que o Grêmio sofreu por uma saída de bola errada por parte dele, em que ele foi cobrado pelo técnico Thiago Nunes, a exaustão, claro, mas o que ele fez no campo, o técnico fala, conversa, grita, briga, xinga, né, naquele ambiente de jogo. É natural neste tipo de situação. Se é correto ou não, não é isso que a gente vai falar, porque o futebol existe há muitos anos e sempre aconteceu isso. Então, a historinha de mimimi, que não sei o quê, geração Nutella, esse tipo de coisa, jogador raiz, esses termos utilizados, eu não vou falar sobre isso, eu quero dizer que existe. E a gente precisa analisar a situação que, por mais que ele tenha pedido desculpa na saída do jogo, do intervalo, né, e ele volta para o segundo tempo jogando ainda no time, ele é sacado depois, quase no final do jogo, mas por uma questão tática, não por ter sido punido por isso. E a questão que eu quero levantar aqui, quero que você, torcedor que está me acompanhando, que possa, comente aqui embaixo também o que eu vou explanar aqui para vocês, porque a gente está vendo uma mudança de figura na equipe do Grêmio através dessa atitude. Desde a saída do Renato, a gente pode dizer que o controle do vestiário mudou. Lógico, mudou o treinador, mudou o controle, mas o Thiago Nunes não é nem perto o que é um Renato Portaluppi, um Renato Gaúcho. E os jogadores do Grêmio estavam acostumados junto com o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, um certo tipo de tratamento, um certo tipo de treinamento. E eles entraram numa zona de conforto. E com o Thiago Nunes isso mudou. Eu falei isso aqui na minha live que eu fiz ontem à noite, vocês podem acompanhar. Eu falei exatamente sobre isso, falei sobre o Ferreirinha, também a situação dele no Grêmio, mas enfim. E o Thiago Nunes precisa de um apoio para ele se tornar exatamente um treinador, não que não seja respeitável. No primeiro momento, os jogadores são profissionais, eles têm que respeitar o seu comandante, não importa quem seja. Mas ele tem que vender a ideia para os jogadores do que o que ele está aplicando vai dar certo. E eu acho até que grande parte dos jogadores compraram essa ideia. Muito, eu acho que eles compraram. Tanto que eles foram para a final do Campeonato Gaúcho, ele deve ter mostrado para eles que na Sul-Americana dava para vencer e o Grêmio se classificou em primeiro lugar. Ele tem seus méritos. Mas a atitude do Matheus Henrique no jogo contra o Santos me deixou muito preocupado. Eu fiquei pensando que exatamente o Matheus Henrique ele está saindo da zona de conforto, porque o Thiago Nunes sabe que ele pode render muito mais e ele comete uns erros durante o jogo que ele não pode cometer. O Matheus Henrique foi selecionado para a seleção olímpica, ele vai jogar as Olimpíadas, ele é um jogador de seleção brasileira, ele já treinou com a seleção brasileira principal, já foi convocado. Talvez isso tenha abalado ele, tenha mexido com ele. Eu não quero pensar dessa forma, eu quero tratar ele como um profissional, jogador de futebol profissional. E a atitude dele foi de quem não está pronto ainda, ele não é um jogador maduro, com 22 anos para 23, titular com a camisa do Grêmio, com a camisa 7 do Grêmio. Ele tem a camisa 7 do Grêmio. O respeito é muito maior e ele não teve respeito com o seu comandante, por mais que o seu comandante tenha xingado ele, mas ele xingou em um ato de cobrança pelo erro que ele cometeu. Lógico que com o Renato isso não aconteceria, porque o Renato pode chegar hoje em qualquer lugar e dizer assim, eu coloquei aquele letreiro lá em cima, como ele sempre fez nos treinamentos. Eu vi porque eu participava de treinamento. Ele dizia, sabe aquele campeão do mundo lá? Foi eu que coloquei. Então os jogadores que estão com ele respeitavam ele. Mas a gente pode dizer assim que não teve nenhum caso com o Renato, aconteceu algum caso com o Renato desse tipo, deste nível, que tenha sido extrapolado. Teve uma discussão do Michael, mas que o Michael é o capitão Michael, ele sabe exatamente, o Michael tem um outro nível para ser tratado. Não quero comparar o Michael aqui, mas eu quero falar em duas situações que tomaram proporções muito grandes.
E a gente pode falar aqui exatamente do pai do Jean-Pierre, que deu aquela declaração, e o Jean-Pierre depois foi afastado. Ninguém comenta isso, ninguém fala isso de que exatamente ele foi afastado. Não, eles tiveram que vir pedir desculpas e tal, e disse que foi tudo resolvido. Mas o Jean-Pierre ficou 2 jogos sem jogar. Foi punido, exatamente. Eu quero lembrar um pouco mais, um pouquinho mais atrás sobre isso, que aconteceu com o Marinho. O Marinho também. Ele deu uma declaração que ele que ele jogava, não estava jogando, né? Que ele foi dito que ele não sabia jogar. E ele acabou sendo negociado com o Grêmio, não tinha mais clima para ficar. Então, tem umas situações assim que na mão do Renato também aconteceram. Mas a diferença é que o Renato é o Renato. Ele tem as costas grandes. Ele ganhou tudo pelo Grêmio. O Thiago Nunes não. O Thiago Nunes precisa exatamente de um respaldo. Ele precisa que a diretoria venha e intervenha junto com os jogadores e digam, não importa o que vai ser feito, ele é o treinador. E se tu descumprir isso, tu tem que respeitar, tu vai ter que ser punido. A tal história da caixinha que tinha, não sei se tem ainda, mas tem que ser colocada em xeque a respeito. O Matheus Henrique, ele extrapolou o limite da educação e do respeito em si, mas não vou falar educação, do respeito com o treinador. Ele é o seu superior. Ele tem que obedecer o que está sendo dito, taticamente, o que tem que ser feito. E ele cometeu um erro, ele não foi o primeiro erro que ele comete, ele sempre faz aquilo dali, ele sempre perde bola em situações em que não é preciso. Naquele próprio jogo ele estava tão inseguro que ele estava na cara do gol, ele não sabia se tocava a bola para o lado ou ele cortava para dentro, na frente da grande área. A indecisão dele, a partir dali, o técnico já tinha que ter modificado ele. Mas aí o técnico está na casa-mata, pensando no grupo, se eu tiro o jogador, eu vou queimar ele. Ele é um jogador que está fazendo uma função no meio-campo ideal, mas não é adequada, porque a torcida toda quer Darlan, a torcida toda quer, quando ele muda o esquema, colocando o Thiago Santos e Vitor Bobsfin, a gente já sabe que ele pode utilizar o Darlan no meio, ele pode usar o Jonathan Robert também, ele pode utilizar o Jean-Pierre, apesar de que o Jean-Pierre não vem jogando tão bem, mas é um típico caso que a torcida nas redes sociais vem crucificando o Jean-Pierre e exatamente o Darlan agora, depois desse lance. E a gente tem que ter um pouco de cuidado a respeito. Mas isso parte um pouco da diretoria, um pouco não, muito da diretoria. A diretoria tem que sentar e definir com os jogadores o que eles querem. Porque se o treinador, só trocar o treinador porque é mais fácil trocar o treinador, está errado. Para começar, essa diretoria não faz isso. Ela tem que mostrar exatamente o histórico, sentar com os jogadores e mostrar para eles, olha aqui, vocês não... Eu não demito o treinador. O treinador fica aqui por um bom tempo. Quem está mais tempo aqui no clube sabe. Então o Thiago Nunes vai ser o treinador até o final da minha gestão. Ou vocês vão ou vocês saem. E aí o Matheus Henrique está na lista de relacionados. Depois do que aconteceu, tá, Léo, mas ele pediu desculpa. Cara, tudo bem, pediu desculpa, beleza? Está na lista de relacionados? Vamos ver o que vai acontecer então no jogo contra o Fortaleza. Ele vai ser titular? Se ele não for titular, a punição veio de cima. E aí eu posso dizer para vocês que o treinador está respaldado com a diretoria. Agora, se ele entrar como titular, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo no ambiente interno dentro do vestiário. Porque vai sim se tornar um caos se o Grêmio não vencer o Fortaleza. Se empatar, já vai ter situações que vão ser tornadas públicas por conta de mais um empate, de jogadores que não estão rendendo o que era para render. E aí já vão colocar em xeque o seu treinamento, o tipo de treinamento que ele dá. E além disso, vão ficar lembrando, como estão lembrando todo o tempo, todos na imprensa falam, e eu faço parte disso, de que o técnico Thiago Nunes não teve uma boa relação com os jogadores lá no Corinthians, mas eu estou aqui também para desmentir, porque os jogadores do Grêmio ligaram para os jogadores do Corinthians para saber como é que era a relação, e todos falaram muito bem dele. O problema do Thiago Nunes com o Corinthians foi outro. O
Thiago Nunes foi testa de ferro no Corinthians. Ele foi colocado para tirar jogadores de alto, líderes e ídolos da torcida que não estavam mais rendendo. E ele prometeu que no Grêmio ele não cometeria o mesmo erro. Isso ele falou na sua entrevista coletiva, que ele sabe onde ele errou. Então ele está tentando administrar o grupo de uma forma em que possa gerar alegrias tanto para o grupo quanto para o torcedor. E lógico, consequentemente para ele, porque ele está buscando títulos. Ele já convenceu que Copa do Brasil, que Sul-Americana, dá para fazer isso. O Campeonato Brasileiro, aí eu vou falar aqui para vocês que eu nunca acreditei que o Grêmio, na pontos corridos, desde 2015, fosse pensar em Campeonato Brasileiro. Esse ano não ia ser diferente, por mais que a troca de técnico motivou a torcida a pensar no Campeonato Brasileiro, porque a torcida confia no presidente Romildo quando ele fala: nós vamos priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, porque saiu fora da Libertadores. Tá, mas e aí? Nós já passou 4 rodadas, a gente fez 1 ponto. Ah, mas isso foi situações... Cara, não busca mais. O ano passado a gente estava com 4 pontos em 2 rodadas e não buscou. Por que esse ano vai buscar? Então, torcedor, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do que realmente precisa ser feito. Se o Matheus Henrique precisa ser punido, assim como os outros jogadores na mão do Renato também foram. E qual seria a punição para vocês do que poderia ser feito para o Matheus Henrique? Comenta aqui e se inscreva no canal. Deixa seu like, ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.